Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estou aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Estou no consultório do meu psiquiatra e ele que faz parte da equipe aqui de psiquiatria do hospital, Dr. Marcos Felipe Fugino. E nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Porque vem aumentando cada vez mais o número de suicídios, principalmente entre crianças e adolescentes. Tudo bem, doutor? Muito Tu- obrigada. Bate aqui. Tudo bem, Alessandra? Muito obrigada, viu, Eu- por me receber aqui no seu consultório para a gente falar sobre um assunto tão ah, delicado, né? sim. Você vê, até virou, né? A importância que tem, que virou até um mês específico, né? Como surgiu esse mês de setembro, É. setembro amarelo, doutor Marcos? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o Eu que convite, né? Eu agradeço. acho que é muito importante a gente ter um espaço para conseguir transmitir informações e falar para todos, né, sobre algumas questões relacionadas ao suicídio. Sim. O Setembro Amarelo, né, ele começou a ser um pouco mais difundido em 1994, né, nos Estados Unidos. Havia um adolescente chamado Mike M. E ele era uma pessoa muito alegre, extrovertida, tinha bastantes amigos, era muito adorado por todos na escola. E aos 17 anos, né, ele veio a falecer, né, por suicídio. E ele tinha um Camaro amarelo, né? A família e os amigos ficaram muito comovidos com a história dele, né? E por essa dificuldade dele ter tido de não conseguir acesso à saúde e um tratamento. Então eles tiveram a ideia de espalharem alguns bilhetes pela escola e pela cidade, né? Dizendo coisas positivas e informando as pessoas para que elas, se elas sentissem alguma necessidade, buscar ajuda. Teve uma repercussão muito grande, né? E assim surgiu o Setembro Amarelo. Nossa, então, quer dizer, eu pensei que fosse mais recente, mas é desde 94, Isso, então. essa Tá. campanha começou em 94. No Brasil é um pouco mais recente, Ah, tá. né? Em 2015, né? Ah, sim. Então começou a ser criado, né, esse mês de conscientização sobre o suicídio. E então, desde então a gente vem trabalhando esses aspectos aí no nosso dia a dia. Ainda é muito para ser falado, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguir difundindo um pouco mais de informação, né, desse aspecto tão importante. No Brasil, né, e mundialmente, é como, vamos dizer assim, tem um dia da conscientização que é o dia 10 de setembro, né? Então é um dia internacional de combate ao suicídio. Tá. E principalmente nos dias atuais, né, doutor? Como eu estava falando no comecinho, o aumento, né, do número de suicídio entre crianças e adolescentes, né? Eu acho que envolve a questão da pandemia, mais a questão das redes sociais, essa exposição, né, das vidas, né, das pessoas, a questão do preconceito, enfim. Acho que engloba tudo isso, né, doutor? Sim, sim. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, que antes da pandemia realmente já havia, né, um aumento das taxas de mortalidade por suicídio. A gente sabe que o Brasil é o oitavo país em números absolutos de suicídio, então é um dado, Oitavo. sim, um dado muito importante, né? Uau. Então, e preocupante também, né? Total. A gente sabe que o suicídio é a quarta causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, então a gente tem que ficar muito atento a essa população também. A gente sabe que esse nível de exposição das redes sociais, de atingir um certo grau de perfeccionismo, de uma felicidade extrema, não condiz com a realidade. Muitas pessoas que se consomem esse tipo de conteúdo, olham, pô, mas a minha vida não é assim, né? Então eu não sou feliz. Então isso aí também é um problema que vem gerando, né, muita preocupação. Bom, em relação a dados estatísticos, as mulheres são as que mais têm tentativas, né? Elas tentam mais, então, do que os homens. Isso, né? Tá. As mulheres tentam mais que os homens, mas os homens, infelizmente, têm, né, um fato Eles que consumado. chegam no final, Sim. eles fazem É, o suicídio mesmo acontecer, doutor, é isso?
Infelizmente, a gente sabe que os homens usam métodos mais agressivos, são mais impulsivos, então isso corresponde sim a uma parte importante aí, né, dessa parte de estatística. Você tem algum dado, Dr. Marcos, sobre quantas pessoas morrem por ano no mundo inteiro de suicídio? Existem algumas estimativas, cerca de 1 milhão de pessoas, né? É um número muito alto, assustador. Alto, bem significativo. Sim, né? Então cometem suicídio, né, todos os anos, então a cada 40 segundos uma pessoa vai se suicidar no mundo. Então, durante essa entrevista, né, muitas pessoas infelizmente perderam suas vidas por suicídio. Gente. E hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a prevenção e onde buscar ajuda, né? Então acho que são dados importantes e informações que também a gente deve difundir para a sociedade. Com certeza, então fiquem ligadinhos aí com a gente até o final da nossa entrevista, que o Dr. Marcos vai estar passando essas informações super importantes. Doutor, me fala uma coisa, eu tenho aqui minha colinha, né, que eu acho que é importante. Quais as dificuldades relacionadas à abordagem do suicídio, né? E porque ainda é um tabu, né? Sim, falar sobre o suicídio é um tabu, né? Muitas vezes as pessoas ficam envergonhadas por não saber como lidar, acreditam que isso faça parte de uma parte pecaminosa da vida, né? Então é muito difícil lidar com isso. Mas eu acho que engloba também não só a parte do suicídio, mas todo o estigma relacionado à parte psiquiátrica, né? Então, quando buscar uma ajuda psiquiátrica, quais seriam, né, os indicativos, né? E entender que transtorno mental não é frescura, transtorno mental, né, não é preguiça, falta de vontade, né? Existem todos os processos neurobiológicos que a gente deve sim buscar uma ajuda especializada. É verdade, porque ainda acham, né? Muitas pessoas acham que é um mimimi, uma coisa assim que... E na realidade ele pode ser considerado, o suicídio pode ser considerado um problema de saúde pública? Sim. Então, o suicídio ele pode ser, né, considerado uma questão de saúde pública, principalmente pelos números alarmantes que a gente vem observando, né, e para que isso também consiga receber um pouco de atenção por parte dos governantes. Então, é muito difícil a gente falar em saúde mental, né, em falar em um bom-estar social, sem ter em consideração a relação que a gente tem com as outras pessoas, a nossa relação com o trabalho. Então, numa situação, né, bem difícil que o país vem enfrentando, né, então com altas taxas de desemprego, inflação, né, isso contribui para que as pessoas não se sintam tão bem, né, e de alguma forma pode ter um dano psicológico aí. É verdade, porque assim, pelas histórias que eu já vi na minha vida, né, durante minha vida, a questão financeira, né, principalmente a questão de sentimental, né, enfim, não é um caso só específico, né, doutor Marcos? Então, doutor Marcos, você pode ter vários caminhos aí, né, financeiro, sentimental, enfim, genético não. Na verdade, genético sim. A gente consegue dividir isso como fatores de risco para um comportamento suicida, né? Então, assim, a gente sabe que doenças psiquiátricas, né, são muito relevantes para, vamos dizer, para o final que seria o suicídio. Então, ao meu ver, o suicídio ele é um desfecho de uma doença grave, né? Então, existem alguns fatores de risco que a gente deve sim se observar. Então, a gente pode classificar, né, um fator de risco as doenças mentais. Então, existem alguns estudos mostrando que 95% das pessoas que cometeram suicídio tinham um transtorno mental. Talvez esses 5% restante não foi possível fazer um diagnóstico. Então, a gente sabe que doenças psiquiátricas são muito importantes na hora, né, da pessoa considerar o suicídio, né? Então a gente tem que ressaltar que é um ato de desespero, é um ato, né, de um sofrimento psíquico muito intenso. Então os fatores de risco mais relacionados seriam o quadro depressivo, transtorno de humor, né, bipolar, transtorno de uso de abuso de substâncias, né, e outras doenças, né, neurológicas, né, e transtornos de personalidade também. Um fato importante é que a maioria das pessoas que, né,
tentam o suicídio, apenas uma, né, passa por uma avaliação em pronto-socorro. E normalmente não é nem por um psiquiatra e por um médico clínico. E às vezes, né, por falta de conscientização da equipe, né, eles não sabem como manejar e conduzir esses casos. É verdade. Além dos transtornos psiquiátricos, a gente tem como um fator de risco, né, então, os fatores genéticos, os fatores ambientais, então, num ambiente de muito estresse, violência, né, doméstica, casos de abuso na infância, né? Então, esses são fatos também que a gente deve levar em conta na avaliação de um paciente que aparece aí no consultório. Eu sou uma prova viva, assim, de que eu era um pouco preconceituosa, né? O doutor sabe, em relação a procurar uma ajuda de um psiquiatra, né? E com tudo que aconteceu na minha vida, então eu achei melhor e eu tô sendo muito bem tratada pelo Dr. Marcos, estou me sentindo muito bem, graças a Deus. O Dr. Marcos vem aí, né, cuidando, né, em relação aos remédios, a medicamentos, né, doutor, e as nossas conversas também. Eu tenho também o Alessandro Viana, que é o meu psicólogo, enfim, as crianças também têm os psicólogos deles. Eu vi como é importante, né, Sim. e deixar de lado esse preconceito. Então, me fala uma coisa, doutor, quando a pessoa deve procurar um psiquiatra? Bom, Alessandra, essa é uma dúvida muito importante, né? E eu acho que pode passar na cabeça de muitas pessoas. Então, quando a gente deve buscar um psiquiatra? O psiquiatra ele deve ser, né, buscado sempre que houver uma mudança repentina no humor, né, um sofrimento significativo, uma mudança no comportamento, né, um desânimo muito grande, né? Então, assim, e quando essas alterações de humor, elas estão trazendo, né, um prejuízo nas nossas atividades de vida diária, seja no trabalho, na relação com a família, com a namorada, né? E por aí vai. E eu acho muito importante a gente diferenciar a tristeza de depressão, né? A tristeza é uma condição, né, vamos dizer assim, normal. Todas as pessoas têm, né? Sim, e dentro da tristeza é possível a gente fazer algumas reflexões, mas a depressão ela é incapacitante, né? Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Doutor Marcos, mas como ajudar uma pessoa em sofrimento? Bom, acho que o primeiro passo é ter uma escuta empática, né? Você conseguir ouvir o outro, se colocar no lugar, entender o sofrimento dele, não julgar, né? Sim, é o mais importante. É o mais importante, porque todo sofrimento ele tem que ser validado, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que observar e ajudar essa pessoa a buscar um acesso a um serviço de saúde mental, né? Então, buscar um profissional qualificado que possa ajudá-lo a compreender, né? E buscar novas alternativas aí para essas situações. Doutor Marcos, lá no começo do nosso bate-papo, nós falamos sobre as redes sociais, os dias atuais, o que nós estamos vivendo, né? Principalmente em relação às crianças e os adolescentes, que tem aumentado o número de suicídios entre eles, né? Como lidar com essa situação? É uma atenção especial que devemos ter, não é? Em relação às redes sociais, eu acho importante a gente salientar que deve existir um controle, né, principalmente em relação aos responsáveis, né? E existe uma cultura hoje em dia de estar sempre bem, sempre feliz, né? Então ter perfeito, sucesso, né, financeiro, né? E a gente sabe que a vida é muito mais do que isso, realmente não é fácil, e as pessoas ficam se comparando muito umas às outras, né? Verdade. E isso gera um sentimento de cobrança muito grande, né? E aí a pessoa acaba olhando e não se sente feliz, né? Por não ter as mesmas coisas ou por não ter aquele padrão de beleza, né? Isso gera uma insatisfação muito grande. Então, o que a gente deve olhar, né, para aumentar aí vamos dizer assim, a resiliência dos jovens, buscar novas atividades, né? Inserir eles, né, em grupos de apoio, né? E principalmente educar, né, a família e os professores para que consigam identificar algum comportamento suicida e levar para um acompanhamento. Aí minha próxima pergunta é, né, acompanhando a sua resposta, né, o seu raciocínio, existe uma prevenção, doutor? Sim, existe uma prevenção, né? A prevenção se baseia principalmente no tratamento, né, dessas questões psiquiátricas, né? E associada a isso também, né, a gente ter boas relações interpessoais, né? Nós temos uma autoestima,
né, considerar aí atividades em grupo, né, se sentir pertencente dentro de alguma comunidade, inclusive atividade religiosa, não importa qual, é muito importante, né? A gente ter uma razão, um propósito de vida, são fatores protetores também. Eu sou prova viva disso. É isso mesmo, porque às vezes a vida fica tão vazia, né, doutor? Eu acho que é isso, né? Tanta futilidade, a gente tem que começar a buscar um renovo, né? E começar a olhar, gente, olhar mesmo as pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão à nossa volta, né? Os nossos familiares, nossos amigos, perceber, né, eles. Porque quando você conhece a pessoa, pelo menos um pouco, quando você vê que ela está um pouco diferente, alguma coisa está acontecendo. Até mesmo no olhar da pessoa, eu diria. Sim. Né? O jeito que a pessoa vai falando, do jeito que ela vai se expressando, alguma coisa tem. Você está bem? Né? Eu já sou assim, sabe? Eu falo, você tá bem? Como você tá? Acho que isso né? é importante a gente falar, né, Alessandra? Porque a maioria das pessoas que cometeram suicídio em algum momento falaram que a vida não tinha mais sentido, se sentiram muito desesperançosas, né? Então isso aí é um sinal de que sim, poderia ter buscado uma ajuda especializada e talvez o desfecho seria outro. É verdade. Então vamos ter diálogo, vamos perceber mais as pessoas, gente, né? Não ficar só conversando com as pessoas por digitando, né? Olho no olho, mesmo que for pelo vídeo, né, doutor? Sim, neste momento de pandemia, né? Com isolamento, restrições, né? Mas dá pra gente se manter próximo aí às pessoas que a gente gosta e conseguir observar e identificar algum desses quesitos que seja necessário, né, buscar um atendimento. É verdade. E eu ia perguntar uma coisa que você já vai falar, né? Sim. E por fim, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo, onde eu posso procurar ajuda? Bom, então assim, né, existem alguns profissionais que são capacitados, né, dessa parte de saúde mental, então tanto um psicólogo como um psiquiatra pode ajudar a dar um direcionamento, né? Então, se for um caso, né, de um sentimento, buscar a ajuda de um profissional. A gente sabe que às vezes pode ser um pouco difícil, né? Principalmente financeiramente hoje em dia, né? Também, mas doutor? Eu acredito que cada vez mais as políticas de saúde pública estão investindo na saúde mental. Exatamente. Então a gente sabe que tem o CAPS, né, que seria um lugar que dá uma atenção maior à saúde mental. Existem pronto-socorros psiquiátricos e até mesmo uma emergência clínica, um pronto-socorro clínico, né, deve estar capacitado aí para receber uma urgência médica, que é uma ideação, um planejamento suicida. Então vamos deixar aí onde tem o texto, né? Onde nós colocamos o texto, vamos deixar os links, né, desses locais aí para o pessoal aí de casa, né? Ver também na sua região, onde você estiver aí no Brasil todo, né? Isso. E procurar ajuda, que é fundamental, gente. Não deixe de procurar ajuda, não ache que é mimimi, que é firula, que é... Olha, é importantíssimo a gente cuidar principalmente da nossa saúde mental, não é mesmo, doutor? Com certeza, né? Só acrescentando que a gente tem o CVV, né, que seria o Centro de Cuidado da Vida, o número 188, funciona aí, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? E deixar um recado aqui que toda vida importa, né? Não importa quanto sofrimento você esteja passando, existe uma outra forma, né, de lidar com isso, existem pessoas que podem ajudar a transformar um pouco dessa tristeza aí e ajudar para ter uma vida um pouco mais tranquila e uma qualidade de vida melhor. É isso mesmo. Então, CVV 188, né? E vamos deixar também os links. E lembrando, dentro da Bíblia mesmo fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, eu acho que sempre há uma luz no fim do túnel, né, doutor? Isso sempre mesmo. há uma pessoa para te ajudar, sempre vai ter soluções para os seus problemas. O que a gente não dá jeito é para a morte quando chegar da hora, né? Fora isso, dá-se jeito para tudo. Sim, todas as vidas são importantes, né? Não, é isso mesmo. A sua vida é importante. É isso aí. Para todos nós. Obrigada, doutor Imagina, Marcos. né? Foi um prazer. Deus abençoe. Gente, até a próxima. Muito obrigada. Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau.